Imagine um mundo devastado por uma guerra nuclear, mas onde o maior efeito da destruição não é físico, e sim filosófico. Estamos em 1995. A Terceira Guerra Mundial já aconteceu. A Terra sobrevive, mas a humanidade mudou para sempre. E como sempre, estamos falando de Philip K. Dick, o escritor filósofo. Após a guerra, mutações genéticas surgem por causa da radiação atômica. Mas, em um romance de Dick, isso é quase detalhe. A grande transformação não acontece no corpo, mas na forma de pensar. Para evitar uma nova guerra, a humanidade adota uma filosofia única: o relativismo absoluto. Nenhuma ideia pode se dizer verdadeira, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia pode afirmar possuir a verdade. Verdades absolutas estão proibidas. Para garantir isso, o governo cria uma polícia secreta. Bem, nem tão secreta assim. A missão dessa polícia é simples e assustadora: impedir o surgimento de qualquer ideia que se apresente como portadora da verdade, com V maiúsculo. Só que aqui surge o grande paradoxo de Philip K. Dick. Quando o relativismo é imposto como a única filosofia possível, ele próprio se torna uma verdade absoluta. Ou seja, o relativismo passa a ocupar o papel da religião, da ideologia política e das filosofias que dizia combater. E pior, essa filosofia não nasce do povo. Ela é imposta de cima para baixo. As pessoas fingem segui-la em público, mas apenas por medo de represálias. Por dentro cresce o vazio, e com ele a expectativa de algo novo. Uma nova filosofia, uma nova verdade, um novo sentido para a vida. É então que algo estranho acontece. Objetos misteriosos, amorfos, porém biológicos, começam a cair na Terra. O governo não consegue explicar. A população entra em pânico. E como sempre acontece na história humana, este é o terreno perfeito para o surgimento de um guru. Seu nome, Jones. Jones é um mutante capaz de prever o futuro. E isso num mundo onde a verdade é proibida. É um crime gravíssimo. Ele se torna alvo da polícia após uma entrevista com o policial Kusick, que, por acaso, é o protagonista da nossa história. Kusick tenta impedir a ascensão de Jones como líder religioso, mas falha. Jones conquista cada vez mais seguidores, conquista poder e acaba se tornando presidente, mesmo que isso parecesse improvável. No poder, Jones propõe uma reação violenta contra os alienígenas. A guerra começa, mas rapidamente se revela um desastre. Jones prevê sua própria derrota, e então toma uma decisão final. Antes que o fracasso seja anunciado, Jones arquiteta sua própria morte. Ele força Kusk a matá-lo. Assim, Jones não entra para a história como um líder fracassado, mas como um mártir. Não de uma ideologia política, mas de uma nova religião. Agora, governo e seguidores de Jones são a mesma coisa, e Kusk se torna o inimigo número um. Mas Kusk ainda tem uma saída. Ele conhece um experimento secreto: a criação de pós-humanos geneticamente modificados para colonizar Vênus. Poucas horas antes de Jones assumir o poder, Kusk havia conseguido enviar esse grupo para o planeta Vênus. Agora, perseguido, ele próprio foge para Vênus. Só que, não tendo sofrido adaptação, é condenado a viver o resto da vida em um ambiente artificial que simula a atmosfera terrestre. Este romance é uma verdadeira síntese do universo de Philip K. Dick. Aqui já estão presentes o estranhamento cognitivo,
a crítica política, a crítica à religião, à ciência e a própria noção de verdade. Elementos que depois apareceriam em obras como O Homem do Castelo Alto, Vales, Os Três Estigmas de Palmer Anderson, Os Três Estigmas de Palmer Anderson e Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, mais conhecido pela adaptação no filme Blade Runner. Philip K. Dick não pergunta apenas o que é real, mas também quem decide o que pode ser verdade. Este romance se intitula The Word Jones Maiden. Foi publicado pela primeira vez em 1956, de autoria do mestre Philip K. Dick. No Brasil, ganhou o título Passageiros para Vênus. Foi publicado já também aqui nos anos 50, pela editora Brugueira. Na capa da edição brasileira, podemos ver um foguete sendo lançado de uma base espacial. Provavelmente a editora, na época, preferiu uma capa que lembrasse, então, uma corrida espacial ou um foguete mais tradicional, dando ênfase à corrida espacial e à ida para Vênus, que é apenas uma narrativa complementar ao romance, né, e não a narrativa principal, porque, afinal de contas, a editora deve ter acreditado que o que chamaria a atenção dos leitores de então não era as questões filosóficas do qual o autor trata no romance, mas sim a própria corrida espacial, a própria ficção científica mais espacial, né, de viagem a um outro planeta, de conquista a outros planetas. Afinal, certamente esse é um dos primeiros romances, se não o primeiro, de Dick publicado no Brasil. E com certeza os leitores da época estavam muito mais acostumados com uma ficção científica ao estilo space opera do que com a ficção científica filosófica de Philip K. Dick. Aqui, para gravar esse vídeo, nós utilizamos também o conceito de verdade com V maiúsculo. Esse conceito a gente traz do filósofo norte-americano Richard Rorty. Para Rorty, quando nos referimos à verdade com V maiúsculo, queremos dizer uma verdade metafísica e absoluta. Enquanto, quando utilizamos verdade com V minúsculo, seria uma verdade que é relativa, uma verdade que é construída a partir do seu contexto social, já que Hort é um filósofo de uma corrente filosófica norte-americana intitulada Pragmatismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também temos uma resenha escrita que está no nosso Substack, que vocês podem ler com um link que está aí na descrição do vídeo. Eu sou o professor Edgares Manioto, filósofo, e até o próximo vídeo aqui no canal. Vida longa e próspera para todos e até!